Daremos início agora a mais uma videoaula sobre o curso online de ultrassom nível 3. E dentro desta videoaula vamos falar um pouco das características do feixe sônico, principalmente sobre o campo próximo e o ângulo de divergência. A região em que as ondas ultrassônicas de um cabeçote são propagadas é denominada feixe sônico. E podemos imaginá-lo como um feixe de luz saindo de uma determinada fonte. O feixe sônico, ele é dividido em 3 regiões distintas, como podemos exemplificá-los aqui. O campo próximo, ou zona de Fresnel, a zona de transição e o campo distante, também conhecido como zona de Fraunhofer. Essas são as divisões do feixe sônico. E vamos falar agora um pouquinho sobre campo próximo, representado pela letra N, ou zona de Fresnel. Campo próximo. O campo próximo, ele se caracteriza pela grande variação da intensidade sônica em uma região imediatamente à frente do cristal, pelos fenômenos de interferência entre as pressões máximas e mínimas. Então, imaginemos aqui um cristal. Um cristal, ele é constituído de milhares de cristalzinhos, e sempre que esse cristal receber uma descarga elétrica, um pulso elétrico, ele irá vibrar. Assim como cada cristalzinho desse irá vibrar e gerar uma frente de ondas dentro da peça ou logo abaixo do cristal. Imaginemos que tenhamos apenas 3 cristalzinhos. Cada cristalzinho desse vai receber uma energia elétrica, um pulso, e começará a vibrar e gerar ondas dentro da peça. Então, aqui o primeiro cristalzinho vibrou, gerou uma onda esférica. O segundo cristalzinho também vibrou, gerando uma onda esférica, e assim como o terceiro cristalzinho. E à medida que eles vão avançando, essa divergência vai aumentando e o feixe vai se propagando dentro do material. E observemos que começamos a ter aqui regiões de interferência das ondas, ou seja, de uma frente de uma onda com a outra. E aqui temos o eixo acústico de cada uma dessas frentes de onda. A interferência entre as ondas esféricas resulta num sistema de máximos e mínimos de intensidade próximo ao cristal. O campo próximo, ele mostra um feixe com um diâmetro próximo ao diâmetro do cristal. Porém, ele vai se convergindo até o final do campo próximo. O ponto de pressão máxima do feixe determina o final do campo próximo. E o comprimento do campo próximo,
comprimento do campo próximo é a distância entre o cristal, né, e este ponto de intensidade sônica máxima, onde ele é, como visto aqui, concentrado, né, ou convergido ao máximo. Então aqui a gente tem o final do campo próximo. Aqui, como podemos ver aqui, as regiões de interferência do feixe sônico, né? E aqui também uma foto mostrando essas regiões de máximas e mínimas pressões sônicas, e aqui os lobos, né, laterais que se formam, e aqui o lobo principal. Né? E o campo próximo, né, ele é dependente do diâmetro do cristal, ou do tamanho do cristal, da sua frequência e da velocidade de propagação sônica. Para cristais circulares, o campo próximo pode ser determinado através dessa expressão, onde N, que representa o campo próximo, ele é igual ao diâmetro efetivo do cristal ao quadrado, vezes a frequência, dividido por 4 vezes a velocidade acústica do material. E, para cristais quadrados ou retangulares, ele também pode ser calculado através desta expressão, onde o campo próximo ele é igual a uma constante, 1,3, vezes a metade efetiva do lado maior do cristal ao quadrado, vezes a frequência, dividido pela velocidade acústica do material. Então, N é o campo próximo, também conhecido como zona de Fresnel, F é a frequência e V a velocidade acústica no material ao qual o som se propaga. E o diâmetro efetivo do cristal, que é igual ao diâmetro real vezes 0,97. Ou seja, então nós temos 3% de perda, né, do diâmetro real do cristal. E a metade efetiva do cristal, né, é o lado maior do cristal dividido por 2 e o resultado multiplicado por 0,97. Aí teremos a metade efetiva do lado maior do cristal. E através, né, dessas expressões, conseguimos calcular, conseguimos determinar o tamanho ou a distância do campo próximo. Vale a pena lembrar que a gente também é possível, né, conseguimos também determinar o tamanho do campo próximo, né, alterando um pouco essa fórmula. Né. A gente pode perceber, aqui, ó, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, né, que a velocidade ela pode ser representada como sendo o comprimento de onda vezes a frequência. Então eu posso dizer que campo próximo é igual ao diâmetro efetivo do cristal ao quadrado vezes a frequência, dividido por 4 vezes o comprimento de onda vezes a frequência. Mas, como temos frequência em cima, frequência embaixo, cancela uma com a outra. Porque eu vou multiplicar pela frequência, depois eu vou dividir pela frequência, então elas acabam se anulando. Então, eu posso representar agora o campo próximo como sendo o diâmetro efetivo
do cristal ao quadrado, dividido por 4 vezes o comprimento de onda. E essa expressão, vocês podem, né, observá-la, né, no handbook e no study guide. Então, através dessas expressões, podemos calcular, podemos determinar o tamanho do campo próximo. Bom, voltando no slide inicial, onde a gente consegue visualizar, né, as regiões, né, do campo sônico, do feixe sônico, né, e a gente percebe que a partir do campo próximo, o feixe passa a se divergir e a variação da pressão, motivada por aquelas interferências, já não é mais observada. E após 3 campos próximos, ou seja, se a gente pegar aqui a região do campo próximo e mais 2 campos próximos, a pressão máxima obtida no feixe acústico é reduzida proporcionalmente com o inverso do quadrado da distância e passa a se divergir com um ângulo constante. A partir dessa distância, né, temos o que chamamos de campo distante ou zona de Fraunhofer. Então, voltando, né, à sequência, uma outra coisa que podemos, né, determinar agora é a divergência do feixe sônico. A divergência do feixe sônico, ou seja, a sua abertura, ela também pode ser calculada, ela pode ser também determinada. A intensidade do feixe, ela é máxima, como sabemos, né, no eixo acústico central. Então, no eixo acústico central, a gente tem aqui uma determinada abertura, né, e, né, a intensidade é máxima exatamente aqui no eixo central. E diminui proporcionalmente à medida que afastamos do centro. O ângulo de propagação do feixe, ou o semiângulo, né, pode ser calculado, né, a partir, né, das equações que veremos logo em seguida no próximo slide. Então, ó, podemos perceber aqui que conseguimos, né, determinar esse ângulo de divergência em função da redução da pressão sônica nessa interface. Quando afastarmos do centro, né, essa pressão, ela pode chegar a um ponto onde ela é metade da pressão sônica no eixo acústico. E se determinarmos, né, a abertura do feixe ou seu ângulo de divergência nesse ponto, teremos um feixe mais concentrado. Lembrando que uma redução na pressão sônica de 100% para 50% implica numa queda de 6 dB. E nesse caso,
podemos considerar que o feixe sônico, dentro de uma pressão nas bordas equivalente a 50%, ele tem um ângulo de divergência menor do que o ângulo total ou a abertura total do meu feixe sônico. E à medida que nos afastamos mais ainda, né, do eixo acústico, a pressão vai diminuindo mais ainda, até que podemos chegar a um momento em que teremos apenas 10% da pressão sônica incidindo, né, ou do feixe incidindo sobre uma determinada superfície. E nesse caso, quando a pressão reduz de 100% para 10%, né, isso implica numa queda na amplitude equivalente a 20 decibel. E nessa condição, teremos uma divergência maior do que a divergência, né, para uma redução de 50%, porém menor do que uma divergência total. E nesse caso, podemos calcular também esse ângulo de divergência para uma redução da pressão de 10%, ou mesmo, né, para uma redução de 50%, queda equivalente a 20 ou a 6 dB. E essa variação na amplitude podemos também observar aqui, onde no eixo acústico temos o máximo de pressão sônica, né? E à medida que afastamos do eixo acústico, essa pressão ela irá diminuir proporcionalmente. Ok? Como podemos visualizar. Então, podemos determinar, né, o ângulo de divergência de um determinado cristal, aplicando-se, né, basicamente duas formas. Uma que a gente pode calcular para cristais circulares, através dessa expressão, onde o seno de gama, ou o seno do ângulo de divergência, ele é igual a um coeficiente, a uma constante, né, em relação à redução da pressão, vezes a velocidade acústica do material, dividido pelo diâmetro efetivo, multiplicado pela frequência. E, para cristal quadrado ou retangular, né, ele pode ser determinado através dessa expressão. O seno do ângulo de divergência, ele é igual a um coeficiente K, que é também, né, uma constante em relação à redução da pressão sônica, multiplicado pela velocidade, dividido pela metade efetiva do lado maior do cristal, multiplicado pela frequência. O fator constante K, né, como vimos, né, ele depende da borda do feixe que nós vamos considerar. Os valores mais usuais são para uma redução da pressão sônica, né, de 50%, equivalente a 6 dB, e de 10%, equivalente a 20 dB, em relação à amplitude máxima. Então, existem valores, né, tabelados, constantes, para cada redução do feixe sônico. E o mais usual é usarmos a que nós vamos mostrar agora, né? Lembrando que gama é o ângulo de divergência, F é a frequência, V é a velocidade acústica no material, D, âmbito efetivo, e MF é a metade efetiva do lado maior do cristal. E os valores, né, de K, considerando uma redução de 50% ou
uma queda na amplitude equivalente a 6 dB, ele será 0,51 para cristais circulares e 0,44 considerando um cristal quadrado ou retangular. Já para uma divergência de 20 dB, esse valor será 0,87 considerando um cristal circular e 0,74 para um cristal quadrado ou retangular. Vocês vão observar que no StudyGuide são dados alguns valores diferentes de K. Esses valores diferentes que vamos perceber no StudyGuide, eles também estão relacionados no livro da Bend, na página 107, na tabela 4.5, aonde a gente tem valores de K, né, ou constantes, né, de redução da pressão sônica, utilizado pela técnica da transparência, e na página 108, valores de K para a técnica pulso-eco, que é a mais usual, e são esses valores, né, que nós utilizaremos. Okay? Então, tanto, né, para efeito de exercícios, né, ou mesmo para efeito de prova, de certificação, tá, vamos considerar os valores de K, né, pela técnica do pulso-eco. Né, e os valores mais usuais, para menos 6 dB e para menos 20 dB, ou 50% e 10% na redução da pressão, são esses valores mostrados aqui. Vale lembrar também, assim como a gente viu no cálculo do campo próximo, que essa forma, ou essa aqui, ela pode ser modificada. Da mesma forma que, ó, a gente sabe que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, a fórmula aqui ficaria seno de gama é igual a K vezes comprimento de onda vezes a frequência, dividido pelo diâmetro efetivo multiplicado pela frequência. Da mesma forma, frequência, cancela. Então, podemos dizer que seno de gama ele é igual ao coeficiente de redução da pressão K vezes o comprimento de onda dividido pelo diâmetro efetivo do cristal. E assim também podemos determinar, né, o valor do ângulo de divergência. E assim terminamos mais uma videoaula. Até uma próxima.